A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero deixar uma palavra para você. Atos dos Apóstolos 12, capítulo 2, diz assim: E matou a espada Tiago, irmão de João. Irmãos, a igreja, ela foi perseguida. A igreja, meus irmãos, ela sempre foi perseguida. Aqueles que renunciaram à sua vida para servir a Jesus sofreram perseguição. Outros morreram pelo nome de Jesus. Aqui nós lemos, meus irmãos, que o Tiago, irmão de João, ele foi morto pelo rei Herodes por causa do evangelho. Meus amados irmãos, você sabia que existe 10 países que não pode pregar o evangelho? Se pregar o evangelho nesses países, meus irmãos, é proibido anunciar, falar do nome de Jesus. Tem países aí que não pode pregar o evangelho, né? Se pregar, morre. A gente vê homens que morreram pelo evangelho. Mas eu quero falar sobre esses países, né? Existe um país chamado Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte não pode pregar o evangelho. Lá é proibido, meus irmãos, falar de Jesus, né? Outro país que não pode pregar o evangelho é o Irã. Irã não pode pregar o evangelho, né? Lá não pode falar de Jesus de maneira nenhuma. O terceiro país, meus irmãos, que não pode pregar o evangelho é a Arábia, né? Arábia Saudita não pode pregar o evangelho. Como é que fica? Como é que se prega o evangelho nesses países, né? A Somália também não pode pregar o evangelho, né? Somália, Maldivas, Afeganistão não pode pregar o evangelho. Iêmen não pode pregar o evangelho. Mauritânia não pode pregar o evangelho. Laos não pode pregar o evangelho. Uzbequistão não pode pregar o evangelho. Irmão, são 10 países. Esses países proibido pregar o evangelho. Aí se a gente for ler a Bíblia, meus irmãos, a gente vê países aí fora, né? Homens de Deus que não têm negado a Jesus, têm sido fiel, eles morrem, perdem a própria vida por Jesus, né? Esse aí é o verdadeiro evangelho, né? Esse é o verdadeiro homem que quer morar no céu, quer morar a vida eterna, ele quer ter a vida eterna, morre, mas não nega a fé, né, meus irmãos? Vamos orar por esses países, para Deus, né, tá abençoando esses países, né, para o evangelho chegar lá, tá bom? Que Deus te abençoe.